Talvez você já tenha percebido isso, mesmo que nunca tenha colocado em palavras. Existem pessoas que falam o tempo todo sobre mudança e continuam exatamente no mesmo lugar. E existem outras que simplesmente somem do barulho. E quando você reencontra, algo nelas é diferente, mais firme, mais leve, mais segura. Não porque a vida ficou perfeita, mas porque elas pararam de viver no modo anúncio e começaram a viver no modo decisão. Existe um tipo de mudança que é barulhenta, performática, cheia de promessas públicas. E existe outro tipo, silencioso, invisível, quase imperceptível, mas infinitamente mais poderoso. O problema é que a maioria das pessoas confunde falar com agir. Acredita que declarar intenções já é metade do caminho, mas na prática, cada anúncio excessivo rouba a força da ação. Quando você diz que vai mudar, antes de mudar, seu cérebro sente alívio, como se a promessa já fosse a conquista. E então, nada acontece. É por isso que tantas pessoas vivem cansadas, frustradas, presas num ciclo de expectativa e decepção. Elas sabem exatamente o que precisa mudar, mas continuam esperando o momento certo, a validação certa, a coragem perfeita. Enquanto isso, a vida passa, as relações drenam, as comparações machucam, o medo cresce, mas a verdadeira virada nunca começa no palco. Ela começa no silêncio, num limite que você impõe sem explicar, numa decisão que você toma sem pedir opinião, num comportamento que você muda sem avisar ninguém. É aí que o poder retorna para suas mãos. E hoje, você vai entender exatamente o que precisa ser removido da sua vida para que essa transformação silenciosa aconteça de verdade. Não para os outros verem, mas para você finalmente sentir. A pergunta é: você está pronto para parar de anunciar quem quer ser e começar a agir como a pessoa que você já sabe que precisa se tornar? A primeira coisa que precisa sair da sua vida não é um objeto, não é um hábito externo. São as pessoas que drenam sua energia, aquelas que sempre têm um comentário negativo, uma ironia disfarçada de conselho, um jeito sutil de te fazer duvidar de si mesmo. Nem sempre são pessoas más. Muitas vezes são apenas pessoas frustradas, projetando em você tudo o que não tiveram coragem de fazer. E a armadilha aqui é tentar explicar o afastamento. Quem explica demais, perde poder. A verdadeira mudança acontece quando você cria distância sem discurso, sem confronto, sem anúncio. Você apenas muda o acesso. E a paz que surge disso é imediata. A segunda coisa que precisa ser removida é a necessidade constante de aprovação. Esse impulso de perguntar o tempo todo se está certo, se pode, se deve. Quando você faz isso, você entrega o volante da sua vida para outra pessoa. E nenhuma vida prospera quando quem decide não é quem vive as consequências. Autoconfiança não nasce do acerto, nasce da decisão. Quando você para de pedir permissão e começa a decidir em silêncio, algo se fortalece dentro de você. A terceira remoção é o hábito de se justificar demais. Explicações longas não são educação, são medo disfarçado, medo de decepcionar, medo do desagradar, medo de parecer egoísta. Mas quem precisa se explicar o tempo todo ainda não se sente autorizado a existir como é. Limites verdadeiros não fazem discurso, eles apenas existem. A quarta coisa que precisa sair são as comparações constantes. Cada vez que você se compara, você abandona a sua própria história para competir numa corrida que nunca foi sua. Você se mede por padrões editados, vitórias parciais dos outros. E quanto mais você consome isso, mais distante fica da sua própria identidade. Comparação não inspira, ela paralisa. Silenciar isso é um ato profundo de autocuidado. A quinta remoção é o apego ao passado, não às memórias, mas à culpa, às conversas que você revive, aos erros que você continua pagando mesmo já tendo aprendido. O passado não pode ser mudado, mas pode ser solto. E enquanto você não solta, ele ocupa espaço que deveria pertencer ao presente. Perdoar não é esquecer, é parar de carregar. A sexta coisa que precisa sair é o perfeccionismo que te impede de começar. Essa ideia de que tudo precisa estar pronto, certo, alinhado. Perfeccionismo não é excelência, é medo refinado. E o medo sempre adia. A vida só responde à ação, não à intenção, não ao planejamento eterno. Quem começa imperfeito avança, quem espera perfeito permanece. E a sétima remoção talvez seja a mais difícil, o medo do julgamento alheio. Esse medo cria uma prisão invisível. Você vive para não ser criticado, não ser mal interpretado, não ser rejeitado. E nesse processo vai se afastando de quem realmente é. Mas a verdade é simples, as pessoas sempre vão falar. A diferença é se você vai viver tentando agradar ou viver
sendo verdadeiro. Quando você começa a remover essas 7 coisas, algo muda internamente. Você sente mais espaço, mais clareza, mais força. A pergunta agora é: qual dessas remoções está gritando mais alto dentro de você neste momento? Existe algo que quase ninguém te conta. Quando você remove o que pesa, você não perde. Você cria espaço. Espaço para respirar sem culpa. Espaço para relações mais leves. Espaço para decisões que não precisam ser explicadas. Espaço para ser quem você é, não quem esperam que você seja. A maioria das pessoas tenta mudar adicionando coisas. Mais esforço, mais promessas, mais planos, mais discursos. Mas a verdadeira transformação começa pelo corte silencioso, pelo não dito com firmeza, pela ausência que protege, pela escolha que não precisa de plateia. E aqui está a parte mais poderosa. Ninguém precisa saber o que você está eliminando. Você não precisa justificar seu crescimento. Não precisa anunciar seus limites. Não precisa explicar sua evolução. As pessoas vão perceber. Elas sempre percebem. Vão notar que você está diferente, mais centrado, mais seguro, mais presente. E quando perguntarem o que aconteceu, a resposta pode ser simples: estou vivendo de forma diferente. Porque quem vive de verdade não faz espetáculo. Quem amadurece não discute. Quem evolui não pede permissão. Agora faça isso com calma e intenção. Não tente remover tudo de uma vez. Escolha uma coisa, a que mais te prende hoje, e comece ali, em silêncio, sem avisar, sem postar, sem pedir opinião. A transformação real acontece nos bastidores da sua vida, e quando o resultado aparece, ele fala por você. A pergunta final é simples, mas profunda. Você está disposto a deixar ir o que não te serve mais, para finalmente se tornar quem você sempre soube que podia ser? Se a resposta for sim, então comece agora, em silêncio. Você não precisa provar nada para ninguém, não precisa convencer, não precisa se defender. A sua paz não exige explicação. O seu crescimento não pede permissão. A sua mudança não é um debate aberto. Quando você escolhe evoluir em silêncio, algo se alinha por dentro. A ansiedade diminui, a culpa enfraquece, a confusão dá lugar à clareza. E pouco a pouco, você percebe que está vivendo com mais verdade, falando menos, agindo mais, sustentando escolhas sem tremor na voz. Algumas pessoas vão se afastar, outras vão estranhar. Algumas até vão dizer que você mudou, e elas estarão certas. Você mudou, não porque ficou frio, mas porque ficou consciente. Não porque deixou de amar, mas porque começou a se respeitar. No final, o que transforma a vida não são grandes anúncios, mas pequenas decisões consistentes que ninguém vê. É isso que constrói uma vida firme. É isso que devolve o controle. É isso que faz você dormir em paz com quem você é. Então faça um acordo silencioso consigo mesmo agora. Escolha uma das remoções, apenas uma, e comece hoje, sem prometer, sem contar, sem esperar aplauso. Deixe que o resultado fale. Deixe que a sua presença mude. Deixe que a sua paz explique tudo, porque as mudanças mais poderosas sempre acontecem em silêncio.